Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo aí um retorno, né, de tudo aquilo que a gente viu da nossa prova, né? Semana que vem nós estamos iniciando a nossa prova e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a disciplina aí de sistema respiratório, né, e do sistema digestório que nós vimos. Inclusive que nós vimos até as aulas práticas, né? E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né? Eu deixei 2 textos hoje lá para vocês, pessoal, e eu queria saber se vocês conseguiram visualizar aquele texto. Alguém por aí? Oi, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Oi, boa noite, tudo bem? Como é que nós estamos? Estou bem, obrigada. Olha. Pessoal, eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida em relação aí a matéria que nós colocamos mesmo, né? Que nós trabalhamos com ela nesse primeiro bimestre, né? E nós fizemos as aulas práticas, fizemos as aulas online, né? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação ao nosso conteúdo? Vocês querem colocar alguma situação em que ficou em dúvida? Questionar alguma coisa sobre o que vai acontecer, como vai ser a prova? Eu não, professor. A prova vai cair também... porque a gente estudou, né? Isso. Da minha parte, foi bem explicado a matéria por parte do senhor, viu, professor? Então, eu não tenho muito o que duvidar dessa prova. Que bom, que legal. Pessoal, nós estamos aí à beira do simpósio, a gente conversou um pouquinho, né? Agora de pouco, né, na primeira aula. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim. Tá travando aqui para mim, viu? Sumiu tudo aqui agora, pessoal. Pessoal, vocês conseguiram ler o conteúdo que eu coloquei lá no grupo para vocês? Todos conseguiram visualizar? Eu dei uma lida no pré-texto. Quem que está falando? Eu dei uma lida também, prof. Quem que está falando? Muito bem. Muito bem. Que legal. Vocês viram onde eu estou hoje, né, gente? Eu estou na praia, dando aula para vocês.
Então, assim, que tal? Beleza, tá cheio de mosquitinho aqui, gente, vocês têm noção, né? Mas faz parte, né, do nosso cenário, né? Então, pessoal, a nossa prova, ela vai conter aí 12 questões, né? São 12 questões em formas de teste, né? E depois nós vamos ter 3 questões dissertativas, tá? A prova vai valer um total de 3, viu, gente? Ela não vai valer igual a quantidade de pontos que foi o semestre passado, tá? São 6 pontos, 3 pontos somente. Então, assim, tome muito cuidado em relação, pessoal, a as atividades que são necessários fazer, tá bom? Porque assim, gente, tem bastante disciplina, tá? Tem bastante coisa aí que precisa fazer, bastante atividade, né? Eu acho que é importante que vocês façam, tá? Não deixam de fazer, não, porque tem atividade aí que tem um trabalho lá que vale 3 pontos, né, gente? Então a gente vai estar aí avaliando todo o desempenho de vocês aí no decorrer desse primeiro bimestre, né? A gente sabe aí o pessoal que participou das aulas, o pessoal que estava todo dia nas aulas, né? A gente vai ter que fazer uma avaliação, né? Para poder aí mensurar essa atividade de vocês, tá bom? Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês. Hoje eu estou assim com uma enxaqueca que vocês não têm noção, tá? Então eu estou falando bem lento porque eu tomei medicação e assim eu estou bem devagar hoje, tá? Mas nós vamos em frente, tá? Nossa aula termina às 22 e nós vamos trabalhando, tá bom, gente? Eu coloquei para vocês o slide, né, do sistema respiratório. Esse slide, essa aula é uma aula mais complexa, né, que nós colocamos em relação aí à função básica, né, que é a troca gasosa, tá? Então, onde vai se transformando aí o, o CO2 em O2, né? Como que chama mesmo, pessoal, o processo pelo qual a gente faz, que é feito então a transformação do CO2 em O2? Alguém pode me falar? Hein, pessoal? Hematose. Hematose. E quem poderia me explicar como que é o processo da hematose? Thaís, Rosana. Júlia está aí também hoje. Rosana, pode falar, Rosana. Erguer a mãozinha. Vamos lá. A Tamara falou que tá sem microfone, viu? Lá no grupo. Eu? A Tamara falou que tá sem microfone lá no grupo. Ah, tá sem microfone, mas por que será? Ela? É, Não sei não, viu, pô? ela tá sem telefone. Ah, tá liberado o telefone dela aqui para mim. Ela está sem o microfone para poder falar, pô. Ah, entendi. Tranquilo.
Alguém gostaria de falar, pessoal, sobre esse processo, como que ocorre? Como que chama, então, a zona de transporte desse oxigênio, pessoal? Aonde ela começa e vai até onde? Nos capilares? Então, mas ela começa aonde? Nos capilares é onde ocorre, então, né, a troca gasosa, né, Osiel? É isso. Isso. Mas ela tem início, então, né, Nas vias aéreas. nas vias Nas fossas aéreas. nasais. Isso, nas vias aéreas superiores, né, Thaís? Pessoal, uma coisa importante que vocês precisam, nós precisamos saber e lembrar sempre, é que nós temos as vias aéreas superiores, né, e as vias aéreas inferiores, tá? Como que a gente pode definir isso, as vias aéreas, né, superiores? Até na altura, pessoal, ali da traqueia, ela é considerada, então, vias aéreas superiores, tá? Abaixo ali da traqueia, né? Ali na carina, ela já é identificada, então, como vias inferiores, tá? Ela é uma via mais profunda, né? Onde nós temos aí todo o nosso sistema respiratório, ok? Tudo bem, pessoal? Ok, gente? Tudo. Pessoal, quando um paciente vamos colocar aqui um caso clínico, né, para vocês entenderem então. Olha só, nós temos um paciente, nós temos um indivíduo que ele está numa estrada, né, pilotando uma moto e por uma distração dele, ele bate na traseira de um caminhão, tá? Ele faz aí um trauma, né? E ele tem o tórax comprometido, né? Além da região facial, tá? O tórax. E esse paciente, então, ele né, perde o sentido, tal, e tem muita dificuldade para respirar, tá? Quando nós pensamos em região torácica, nós lembramos do nosso pulmão, ok? Que é onde está acoplado, né? Sob as nossas costelas, sob o nosso arco costal, ok? O que que nós podemos imaginar que tenha acontecido com o nosso colega? O que que vocês Possível poderiam? pneumotórax. Explica para nós e para a classe, Osiel, o que seria um pneumotórax. Pneumotórax. É um trauma associado com uma perfuração na base do pulmão, fazendo com que a pressão negativa venha pressionar o pulmão e até entrar no colapso, né? Por meio da perfuração do osso intercostal. Alguém quer mais falar alguma coisa? A Tamara colocou para nós no grupo, né? Ela escreveu aqui que pneumotórax é o acúmulo de sangue na cavidade do pulmão. Só corrigindo, Tamara, na verdade, o pneumotórax é o acúmulo, hemotórax, o sangue, né? O pneumo é ar, tá bom? Só para a gente corrigir aqui, tá ok? Eu vou colocar aqui então, ó, corrigindo, né? O pneumotórax, ele é
ar, né? É o excesso de ar nas pleuras, ok? E o hemotórax é quando nós temos o acúmulo de sangue, né? De sangue nas pleuras, né? No espaço, né? No espaço aí das pleuras, ok? Eu coloquei já no grupo para a gente ficar bem belezinho, tá bom? Bom, enfim, pessoal, olha só. Isso. A Tamara coloca aqui, então, devido à dificuldade, seria hemotórax, então. Ok. Tem mais alguém no grupo que gostaria de se manifestar? Vamos lá. Mais alguém? Lohine, quer falar alguma coisa, Lohine? Posso dar seguimento, então? Então, assim, voltando para o nosso caso clínico, né? Esse indivíduo, quando ele teve esse trauma, pessoal, o nosso pulmão, ele é um órgão bastante vascularizado. O que vem a ser essa palavra vascularizado? O que quer dizer essa... Alguém pode me responder? O que é um órgão bastante vascularizado? Pulmão, coração. Um órgão vascularizado é um órgão bem preenchido de sangue, né? Dos fluidos do sangue. Quando nós falamos, pessoal, quando nós ouvimos essa palavra vascularizado, nós vamos entender que é algo com bastante sangue, com bastante circulação sanguínea, ok? Então, o nosso pulmão, ele é composto, né, de muitos vasos, artérias, arteríolas, né, para que ocorra aí. Vocês estão vendo aí na imagem, nesse slide 3, né, a circulação, inclusive, né, a circulação aí, essa é a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, né, que faz aonde acontece a troca gasosa lá no pulmão, não é isso? Então, nós imaginamos esse motoqueiro, né? Quando ele teve esse trauma, que ele bateu o tórax, tá, pessoal? Esse tórax, então, ele teve um esmagamento do órgão, tá? E o rompimento de várias arteríolas, de várias veias e até mesmo artérias, né? E como que chama, pessoal, aquela proteção que tem ao redor aí do pulmão? Lembra? Uma pele que eu passei para vocês. Pleura. A pleura, muito bem. Nós temos a pleura. A pleura, pessoal, ela além de proteção para o pulmão, ela também faz, né? Ela também faz todo um trabalho, pessoal, de manter, então, a expansibilidade desse pulmão. Então, sigam o meu raciocínio, tá? Esse pulmão, ele teve, então, um esmagamento, nós tivemos rompimento de várias artérias, arteríolas, né, de veias, tá? E ele, então, encheu de sangue, né, Tamara? Aí nós vamos fazer agora um hemotórax. Esse sangue vai ficar represado entre o pulmão, né, entre a víscera e entre a pleura, né? Esse espaço, pessoal, que tem entre a pleura e entre o pulmão, que é o espaço pleural, é um espaço que ele é considerado para fazer a expansibilidade do pulmão, né? Para inspirar e expirar, inspirar e expirar. Quando ele tem esse acúmulo de sangue ou acúmulo de ar, o que acontece com o pulmão? Ele não consegue ter essa expansibilidade, né? Então ele vai ter um sofrimento. E ele não tendo essa expansibilidade, automaticamente ele não tem uma troca gasosa considerável, tá? E isso acaba prejudicando e fazendo o que, gente? Fazendo com que esse paciente entre em insuficiência respiratória, tá? Professor, mas como que nós vamos resolver esse problema desse camarada, né?
nós vamos fazer o seguinte, ele vai ser conduzido, né? Vamos dar um suporte ventilatório, obviamente com o resgate ou o SAMU, vai estar dando aí o suporte ventilatório para esse paciente até chegar no hospital, aonde vão fazer toda a investigação, né, para ver o que aconteceu, né, para avaliar o trauma desse paciente. Que tipo de trauma que ele foi, né? Ele teve alguma fratura exposta, ele teve alguma fratura de membro superior, né? Como que foi, por que ele está com essa falta de ar, né? Então, nesse instante, pessoal, o emergencista, ele vai fazer toda a avaliação dele, né? E começando, então, primeiramente, ele vai fazer o ABCD, né? E após, pessoal, ele vai começar, então, a fazer o processo de investigação, tá? A primeira coisa é levar esse camarada pro raio-x, tá? Pro raio-x, ou a depender, então, aí do trauma, né? Ele vai ser encaminhado para uma tomografia, que é um exame mais definido, né? Então, isso vai depender do exame, da maneira que esse paciente chega, né? Do grau de comprometimento que esse paciente chega até essa unidade de urgência e emergência, tá bom? Bom, chegou lá, o médico viu, tal, avaliou, se ele estava já em insuficiência respiratória, ele já começou a fazer cianose, né? E nós sabemos, pessoal, que o nosso cérebro, ele não pode ficar sem o oxigênio, tá? Por quê? Porque ele começa a entrar em sofrimento e ele vai perder células. As células cerebrais vão acabar morrendo, né? E esse paciente terá uma sequela muito grave. Então, o que o médico faz? A primeira avaliação dele é em relação à oxigenação, né? Então, ele vai entubar esse paciente, vai dar um suporte ventilatório para ele, né? Enquanto isso, a equipe de enfermagem já está fazendo um acesso venoso periférico de grosso calibre, né? Já está infundindo soro, porque se esse paciente tem um trauma fechado, ele pode, então, ter um sangramento interno, né? E ter aí um choque hipovolêmico, né? Bom, enfim, vamos voltar, então, para o nosso sistema respiratório. O médico avaliou, né, entubou e desceu para a tomografia. Chegou na tomografia, pessoal, constatou-se um hemotórax, né? O hemotórax que é caracterizado aí pelo sangue na pleura. Aí, tranquilo, né? Pode ser que tenha alguma fratura de costela, pode ser que não, mas temos então que fazer o quê? Esgotar todo esse sangue aí do pulmão, né? Tem que passar, então, um dreno de tórax. Esse dreno de tórax é um dreno no qual vai ser passado entre o espaço intercostal, né? Que é o espaço entre uma costela e outra, tá? Então, vai se passar o dreno nessa, né, não sei se vocês estão vendo a minha mão aqui. Vocês estão vendo a minha mão, pessoal, ou não? Vocês estão me vendo? Não, pro isso que eu tô olhando, tá parado, fica rodando. Não, tá bom, é só o slide mesmo, né? Eu vou parar de fazer os sinais que eu estou fazendo aqui. Eu estou mostrando para vocês como que a gente ia fazer essa drenagem de tórax. Mas imaginem, pessoal, então, o espaço intercostal entre uma costela e outra será feito, então, uma drenagem de tórax. O médico vai passar por ali, com anestesia local mesmo, né? Um tubo, e esse tubo vai ser conectado a um frasco que tem um soro, e esse frasco, ele é um frasco que chama-se selo d'água, né? Tem que manter selado esse frasco para poder aí, então, termos a vazão, né, desse sangue. E ele não colabar. Ele tem que ser um sistema fechado, pessoal. Tá? Bom, feito isso, esse paciente volta, então, aí, provavelmente vai começar, então, a ter uma respiração melhor, vai começar a brigar com o ventilador, né? E vai estubar o paciente e ele vai ficar somente com o dreno de tórax, né? Foi feita a avaliação e tal. Digamos que o problema dele seja só esse, ok? Então, pessoal, o sistema respiratório, ele tem esse subterfúgio, né, das pleuras, que elas funcionam não somente, mas também para ajudar, não somente como proteção, né, mas também, pessoal, para auxiliar aí o pulmão do deslizamento, né, da região aonde ele está acoplado, né, dentro dos órgãos ali, tá? Então, isso é de grande valia, né, o médico ter esse conhecimento, né, desse espaço,
né? E saber como que está. Em outras situações, nós temos, né, como a Tamara falou para nós, né? Nós temos aí tanto o hemotórax quanto o pneumotórax. O pneu, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, ele vem de pneu. Pneu lembra o quê, gente? Lembra ar. Né? Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra pneumo, ela tem ar, tá? Nós temos também, pessoal, uma outra situação, né, que em relação ao sistema pulmonar, olha só, vamos passar aqui para o outro slide. Olha só, a organização do sistema respiratório. Olha como que isso se organiza aí, pessoal. Nós comentamos na aula, né, quanto aos lobos do pulmão, né, gente? Alguém lembra dos lobos do pulmão? Alguém lembra dos lobos? Quantos lobos nós temos no pulmão? Lado direito e lado esquerdo? Sim, professor. Vamos lá. Vocês podem falar, viu, gente? Quantos lobos nós temos, pessoal? No lado direito nós temos 3 e 2 no lado esquerdo. Isso. Lembrando sempre que o lado esquerdo é o menor por conta do Coração. Exatamente, pessoal. Isso mesmo. No sistema respiratório, né, só relembrando, nós temos algum músculo, pessoal? Nós temos algum músculo que nos ajuda aí? Hã? Sim. Qual que é ele, Uziel? Diafragma. O diafragma. Muito bem. Nós temos aí o diafragma, né, pessoal, que é o músculo que nos ajuda aí no nosso sistema inspiratório, pessoal. Prestem bem atenção. Expirar e inspirar, tá, gente? Então, ele é do sistema inspiratório, tá? E quais são aí as principais estruturas, né, da caixa torácica? Vocês podem me dizer? Vocês lembram? Quais são as principais? Vamos aí, pessoal. Eu quero que vocês façam uma pesquisa agora e que vocês me respondam lá no grupo. Pessoal, quais são as principais estruturas da caixa torácica? Tá? As costelas. A Lohane, né? Lohane. Isso, a Lorena. Lá, Lohane. Costela, o que mais? Vamos fazer essa atividade agora, pessoal. Eu vou dar, então, aí 5 minutos para vocês pesquisarem. Tá? São 20h54. Às 21h a gente retorna para a gente falar sobre essa estrutura, as principais estruturas, tá? Pode ser, gente? O que vocês acham? Pode ser, professor. Beleza. Então vamos lá. Pode ser, professor. Legal.
Pessoal, vamos lá? Conseguiram fazer a pesquisa? Em parte, sim. É? Deu tempo? Ou tem alguém fazendo ainda? Se falar, a gente espera mais um pouquinho, não tem problema, pessoal. Deu sim, professor, pelo menos para mim deu. Deu? Legal. Vamos lá, então. Lohine, você quer falar primeiro? Ah, professor, mas eu já falei aquela hora. Você já falou? Já falei das costelas. Beleza. Então, vamos lá. Das cartilagens. Ok. Osiel, então, concluiu a sua pesquisa, Osiel?
Articulações. Articulações. O que mais? Espaço intercostais e o esqueleto também. Não. Não tem nada, então. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? E ela é formada por 12 vértebras torácicas e por 12 costelas de cada lado. Certo. Alguém falou do externo? Ninguém falou do externo, né? Sim, ele tem 12 costelas de cada lado, as 7, deixa eu ver, as 7 são verdadeiras e 3 falsas, porque pelo que eu entendi, essas 3 falsas, elas são 7, então são a oitava, a nona e a 10ª, porque elas ficam ligadas indiretamente ao osso externo. Isso. Eu não entendi por que ela era falsa. Aí eu pesquisei aqui e descobri. Por que ela é falsa, então, Thaís? Porque, pelo que eu entendi, elas não são tipo osso, elas são tipo cartilagens. Isso mesmo. Elas são consideradas como costela, mas elas são cartilagens, né? Para que a gente possa ter... Na verdade, pessoal, as flutuantes, né, Thaís? É isso que você está falando, né? Das costelas flutuantes? É. Na verdade, ela tem alguma função, porque o arco costal, né, nós sabemos que ele tem aí a função de proteção, ok? Mas as flutuantes, elas são pequenas, como você falou, são cartilagens, né? Tanto que assim, gente, alguns modelos, né, para terem uma cintura mais definida, elas fazem uma cirurgia e acabam tirando essa costela, tá? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de comentário, né? Mas algumas elas acabam tirando para que a cintura fique mais fina, né? Para que desenhe melhor aí a modelo, né? Muito bem. Quando nós olhamos então para esse slide que está na tela para vocês, pessoal, que fala para nós aí da zona respiratória. Eu coloco aí nesse slide 3 importantes peças, né? Que são importantes e são imprescindíveis, né, para o sistema respiratório, né, que são o quê? São os alvéolos, são os ductos alveolares, né, e são os sacos alveolares, né? Então, olha só, o pulmão ali, né, e aí lá do pulmão tirou-se uma pequena parte, uma micro peça, né, que foi feito um corte, e aí ela foi colocada no microscópio e está sendo mostrada para nós aí, né? Ela mostra para nós o ducto alveolar, mostra o alvéolo, né? Então, e o saco alveolar, tá? Os alvéolos são esses pequenininhos, essas bolinhas, né? E as bolinhas todas juntas são o saco alveolar. E o ducto alveolar é o ducto aí que passa, então, aí toda o oxigênio para fazer, então, a troca gasosa, né? Onde é a função realmente, né, dessas 3 peças juntos, né? Do alvéolo, ducto e do saco alveolar. Ok, gente? Olha aqui a gente vê, né? Eu lembro que eu comentei com vocês na aula, né? Que são 300 bilhões de alvéolos em cada pulmão e mais 280 bilhões, né, de capilares. Por isso que os capilares conseguem fazer, então, a troca gasosa aí através do sangue, né? Através da troca gasosa, através da circulação sanguínea. Ok, gente? Por conta aí dessa quantidade imensa, né, que tem. Quando o paciente é um paciente fumante, gente, nós temos que lembrar que uma boa parte, né, desses alvéolos, eles são destruídos aí pela nicotina, tá? Por isso que o paciente DPótico é um paciente que ele
nós devemos levar em consideração um cuidado, né, mais ostensivo, né, mais intensivo a esse paciente quando se trata de sistema respiratório, né? Quando ele chega, né, no pronto-socorro, ou ele chega para fazer alguma consulta, então o médico já pergunta se ele é tabagista, né? Por esse motivo, né, que o médico precisa realmente saber para que se tenha aí, para que tenha como conduzir essa consulta, né? Para dar um Professor, desfecho para esse paciente. Oi, Lohine, pois não. você está falando que a nicotina faz perder eles. Depois que a pessoa para de fumar, ela consegue recuperar? Não, na verdade, Lohine, o que acontece? Algumas células, elas são reconstituídas, né? Mas depende muito, Lohine, do tempo que essa pessoa, que esse indivíduo teve de fumo, quantos cigarros ele fumava. Vai depender da quantidade, né, que foi ingerida aí de nicotina, né? Então, o que você tem que avaliar? Você tem que avaliar o período, o tempo, né? A quantidade de cigarros que ele fumava por dia, e aí você tem um parâmetro de como que ele está. Tanto que, assim, vários pacientes DPOticos, né, que são pacientes que têm essa patologia, asma, bronquite, tudo relacionado aí ao sistema respiratório. Então, esses pacientes, normalmente eles têm efizema. O efizema, o que é? É um endurecimento, né, desse alvéolo em que não tem uma reconstituição. Infelizmente, ele endurece, né, e não consegue ter uma troca gasosa aí eficiente. Tanto que vocês vão observar quando vocês estiverem, né, nos estágios ou trabalhando, que quando nós falarmos que o paciente é DPOtico, a oximetria dele vai ser diferente da oximetria de um paciente sadio, um paciente sem vício em relação aí ao sistema pulmonar. Esse paciente, a oximetria, como eu falei para vocês, né, e torno a reforçar, ela vem, né, para verificar, para avaliar, né, e para medir a porcentagem de oxigênio circulante no sangue. Tá? Então, isso é muito importante, nós sabermos essa diferença, porque quando você trata um paciente DPOtico, então você tem que ter um cuidado maior, né? Obviamente que você já vai dar um suporte ventilatório através de uma máscara de oxigênio, né? Vai estar controlando. Então, isso tem que estar sempre com esse olhar, pessoal. Tá? Esse paciente, para ele rebaixar, quando a gente fala em rebaixar, nós estamos falando dele entrar em insuficiência respiratória, né? Ele tem uma propensão para isso, tá? Ele tem essa predisposição, tá bom, gente? E também, né, apontar das patologias que ele tem mais facilidade, por exemplo, uma pneumonia, né, que é uma infecção pulmonar através de vírus ou bactérias, né, no sistema pulmonar, tá? Ele tem uma predisposição para isso por conta de todo o histórico que ele tem, né, gente? Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Beleza. Então vamos lá. Olha só, aqui eu coloquei para vocês, né, só para a gente conhecer. Provavelmente isso vocês vão estar vendo, pessoal, com o professor Wellington, quando vocês forem fazer histologia, tá? Que é o estudo aí das células, né? Então nós temos aí os pneumócitos, né? Olha só, lembra que eu falei para vocês? Todas as palavras que começam com pneu, ela vem de pulmão, tá? Pneumologista, né, é o médico que cuida, é a especialidade que cuida do sistema respiratório, tá? Então é pneumo, né? A gente fala, até acaba abreviando isso, né? Ah, liga para o pneumo, né? Ele vai passar pelo pneumo. Então a gente acaba abreviando essa palavra, né? E aí nós temos os pneumócitos, né? Que são as células epitelial de revestimento. Os pneumócitos 2, né? O 1 e o 2, que tem a produção aí do surfactante, né? Eu queria conversar com o Oziel agora, Oziel. Fala para nós um pouquinho aí do surfactante. Você deu um parecer aquele dia lá na aula, né? Para que serve o surfactante? O Oziel está por aí? Ô, professor, então, assim,
a internet tá meio bugada. Não, fica em paz, nós estamos por aqui, tranquilo. Aí o Sobre o surfactante, surfactante pulmonar. entende-se que é um líquido, né? Produzido pelo pulmão, que fica para diminuir a tensão superficial dentro do alvéolo pulmonar, prevenindo assim um colapso, né? Quando ele expira, né? Isso. Quando a pessoa É muito comum, pessoal, a gente perceber isso, né? A questão do surfactante, em algumas situações. O surfactante, pessoal, ele é produzido, tá, pelo nosso próprio organismo, né? Mas é muito comum quando nós temos RNs a termo, desculpa, pré-termo, né? O a termo é normal. Quando nós temos um RN, então há pré-termo, que ele nasce antes da hora, né? Vamos colocar entre aspas essa palavra, né? Nós, como enfermeiros, nós temos que saber que ele é a pré-termo, né? Termo é quando ele vem normal, né? Durante aí as semanas, tudo certinho. E quando ele vem a pré-termo, então ele vem aí com uma deficiência do surfactante. E é feito algumas medicações para sintetizar, para ajudar aí na produção do surfactante, né? Eles falam amadurecer o coração. Na verdade, é para ter, pessoal, realmente reduzir essa tensão, né, superficial dentro do alvéolo, tá? Para que ele possa ter condições aí de ir amadurecendo, né? Porque ele nasceu a pré-termo, ele não estava no ponto, vamos dizer assim, né? E aí o desenvolvimento de uma forma geral dos órgãos e tudo mais ainda estavam, né, acabando aí da produção. E nesse momento em que ele nasce, ele vai usar muito a questão do sistema respiratório. Tanto que alguns ainda ficam entubados, né, com um suporte ventilatório, até que melhore essa questão pulmonar, né? Só que eles não gostam muito de fazer isso por conta mesmo da própria infecção, né, pulmonar que pode acontecer, que é um risco muito grande, né? Então, pessoal, mais uma informação para vocês aí a respeito do surfactante pulmonar, né? Não está na nossa linha aí, mas eu gostaria que vocês tomassem nota desse importante líquido, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá aí agora as estruturas da caixa torácica que eu tinha perdido para vocês, né? Olha aí que bacana, né? Então nós temos o que aí, pessoal? Nós temos uma parte que ela é interna e uma parte que é externa, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. O paciente é um paciente jovem, tá? Um caso clínico aí, tá? Esse paciente, ele tem por volta de 18 anos de idade. Infelizmente, ele foi acometido por um câncer de pulmão, tá? E ele foi para a cirurgia e retirou uma parte do lobo inferior, do lado direito, tá? Nós temos quantas partes mesmo, pessoal? Quantos lobos do lado direito? 3. 3 lobos, né? Tá. Então, a minha pergunta para vocês: como que vai ser esse paciente após essa cirurgia? Ele vai tirar uma pequena porção. Ele vai ter uma vida normal? Pergunto para vocês agora. O que você acha, Thaís, Lohine, Isabelle, Gabi, Stephanie, Letícia? Você pode repetir, professor? Olha só, quem está falando mesmo? Quem falou comigo foi a Lohine, né? Lohine, olha só. Um jovem, 18 anos, tá? Ele foi acometido por um câncer de pulmão e foi feito um procedimento cirúrgico aonde
fez-se aí a retirada de uma pequena porção do lobo inferior do lado direito, tá? Esse paciente, ele vai ter algum comprometimento respiratório? O que você me fala? Eu, Stephanie, acho que não, porque o lado esquerdo só tem 2 e funciona normalmente. Eu acho que não vai funcionar da mesma intensidade, mas eu acho que ele não teria nenhum problema, não. Na minha opinião. Você acha que não? Não. Quem mais pode me responder? A resposta Acho que que ele você pode ter, trouxe... sim. Tá. A Thaís vai falar? Fala aí, Thaís. Acho que ele pode ter, sim, uma vida normal. Claro que acho que fazer atividades, sabe, que exigem dele uma frequência maior, talvez não seja bom, mas eu acho que se ele não tiver também nenhum histórico, não tiver nenhum problema que comprometa, acho que consegue retornar às atividades dele normal. Exatamente, gente. Olha só, as duas respostas estão corretas, né? Porque, na verdade, nós temos, então, 3 lobos. Eu coloquei bem para vocês que foi do lado direito, onde nós temos 3 lobos, não é isso? Ele não vai ter, gente. Ele pode até ter no começo, né? Mas ele vai ter que trabalhar. Por quê, gente? O nosso organismo, ele tem um sistema compensatório. Lembra que eu já falei para vocês do sistema compensatório? Então, o sistema compensatório, ele vai fazer com que haja uma compensação, né, dessa parte que foi perdida, tá? Obviamente, gente, que ele não vai ter 96, 98, né, de saturação. Ele vai manter aí uma média de 89, 90, né? Isso se ele não tiver mais nenhum comprometimento, tá? Mas o interessante é que ele vai ter sim, né, uma vida normal após isso, tá? Claro, né, gente, ele vai ter que tomar vai fazer um tratamento quimioterápico, né? Vai ter que fazer aí todo um tratamento à base de corticoide para melhorar todo o processo reativo, né, de inflamatório. Então, isso vai fazer com que esse paciente ele volte sim a ter aí uma vida quase normal, né? Somente essa baixa. Alguns pacientes, né? E eu falei também, frisei bem a questão da idade dele, né? A idade é uma idade, né, de 18 anos, em que eu está num processo aí de amadurecimento ainda, então consegue repor sim essa falha, né? Vocês conhecem algum caso, pessoal, para comentar com a gente? Alguém conhece algum caso? Eu não. Não? Osiel, você já viu algum caso desse assim? Perda, professor? Associada à perda? É. Já com DPOC e com mestase no pulmões, né? Ah, tá. Fala para nós como é que foi isso. O paciente, ele veio com uma oximetria basal, né? De 89. Só que ainda assim consciente, orientado, sem hipóxia. Só que, contudo, a gente começou a notar alteração da consciência. Quando foi observado, em menos de 2 minutos, já tinha descido lá para 75. E aí? Aí ele veio a evoluir numa parada cardiorrespiratória. A família veio pedir para que não fizesse manobra de ressuscitação e deixasse ele. Entendi. Que já era um paciente que tinha um sofrimento respiratório, né? E qual que era a idade dele? 85 anos. 85. W é o nome dele, a abreviação dele. Mais alguém quer colocar alguma situação? Bom, eu vou colocar uma situação que eu
Eu vivi essa situação, pessoal, quando eu estava trabalhando, Osiel. Eu tinha acabado de entrar na Santa Casa como auxiliar de enfermagem. Então, nós tínhamos um apartamento, né, que ficava um pouco distante da nossa... Ah, deixa eu ler aqui a resposta da Tamara. Tamara, desculpa, eu vi agora aqui. Ele vai se readaptar porque no início vai sentir 25% de perda de troca gasosa reduzida, mas leva tempo. Ok, obrigado pela tua contribuição. Bom, eu vou contar então para vocês o que aconteceu comigo. Eu cuidava desse paciente e o posto de enfermagem era um pouco distante. Esse paciente entrou com um quadro, pessoal, de pneumonia. E ele era um fumante crônico, esse paciente. Era um paciente de uns 40 e poucos anos, um paciente jovem, né? E aí ele começou a ter, então, uma insuficiência respiratória. E nós corremos, né? E colocamos, aumentamos o oxigênio e tal, ligamos para o médico pediu para fazer uma inalação, mas não teve resposta, pessoal. Esse paciente foi evoluindo, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual que é a... É que vocês ainda não tiveram o sistema cardiológico, né? O sistema circulatório. Mas dá para a gente comentar assim, né? Bem por cima, sobre a parada cardiorrespiratória, né? Principalmente nesse caso. O que acontece? O paciente ele não vai ter uma troca gasosa, então, automaticamente, pessoal, ele vai ter o CO2, o gás carbônico circulante no sangue, né? Circulante no sistema circulatório, ele vai se intensificar. Isso é tóxico, tá? Ele vai fazer com que o coração ele trabalhe mais para poder compensar, tá? Essa compensação, ela faz com que o coração, então, acelere, né, e faça aí um ataque ventricular. O que é um ataque ventricular? É uma taquicardia, né? Ele passa aí de 160 batidas por minuto, né? E quando ele passa quando ele faz essa taquicardia, pessoal, o coração não bombeia mais, né? O coração começa, então, agora a vibrar, né? E o que acontece com o sangue? Ele faz uma estase, né? Ele não tem uma circulação e essa estase começa então a parar, né? Não tem troca gasosa, por isso que há a parada cardiorrespiratória. Então, nesse caso nosso que eu estou contando para vocês, o que aconteceu? Nós instalamos um O2, mas não foi suficiente porque ele já tinha um comprometimento aí relacionado aí ao pulmão, ao sistema pulmonar, né? Devido ao tempo de tabagismo que ele tinha, né? Infelizmente, pessoal, nós perdemos o paciente, né? Foi feita toda a manobra de ressuscitação, foi feita toda a medicação, só que infelizmente ele, né, rapaz jovem, acabou indo a óbito. A gente não teve o que fazer mesmo. Impressionante, pessoal. Não sei se vocês já viram. Um paciente, quando vai a óbito e tem um quadro DPótico, ele fica escuro, gente. Eu não sei se vocês que trabalham na área, Tamara ou Osiel, já presenciou. Vocês já viram ou não? Já o tórax fica como se estivesse coagulado. Totalmente. Exatamente. É a mesma coisa quando acontece um infarto do miocárdio, né? Tudo bem que o paciente não vai ficar bonitinho, colorido, né? Rosado e tal. Obviamente que não. Mas a gente percebe a diferença, assim, gente, nitidamente. É muito rápido, muito rápido. Por quê? Porque a circulação, ela tem um alto grau de CO2, né? E o CO2, ele é tóxico. E ele acaba escurecendo, né? Vamos para frente, então, gente? Mais alguma pergunta?
olha só, que bacana, né? O músculo da respiração. Então, pessoal, esse músculo, olha só, nós envolvemos aí, então, né, nós temos aí o arco costal, nós temos aí o nosso externo. Pessoal, o externo nosso aqui é com S, tá? Externo, né? Externo com X é de externo, lá fora, né, gente? Eu tinha uma professora que sempre lembrava a gente disso. E aí nós temos, então, pessoal, ligados, né, ao sistema, às vértebras, né? As nossas costelas, elas são ligadas às vértebras, que são finalizadas aí no nosso externo. Olha só essa flecha vermelha, como que ela faz, né? Aí está mostrando para nós a contração muscular, né? E o trabalho respiratório, tá? Deem uma olhada para vocês verem. E aí ele fala para nós aí da característica, né? Ele fala para nós aí da característica, né? Eu não sei falar, até porque ele tem um monte de... Como que é? Ele tem umas partes que tem os nomes, né, específicos. Não entendi, Thaís. Falei que eu não sei definir ele, não sei falar sobre ele. Sobre o músculo? Não tem problema, Thaís. Nós estamos aqui para aprender junto. Então, assim, olha só. Nós temos aí... Nós temos, então, qual que é mesmo o músculo que nós falamos, né? Que trabalha o sistema respiratório? Diafragma? Diafragma, muito bem. O diafragma, muito bem. Isso. Então, aqui ele mostra para nós o esquelético, né? Ele fala para nós as características dos músculos respiratórios, né? Que é o esquelético estriado, alta resistência à fadiga, alta capacidade oxidativa e elevado fluxo sanguíneo da densidade capilar. Tá? Então, tudo isso faz parte aí para fazer a contração, né, muscular e o trabalho respiratório. Quando nós inspiramos, então nós temos aí nós temos o nosso músculo, né? Ele distende, né, pessoal? Tá travando aqui, pessoal. Eu estou mudando aqui. Vamos ver se consegue mudar. Ah lá, mudou. Olha só, então, nós temos os músculos primários e os músculos secundários, né? São o diafragma, né? E os intercostais externos, né? Olha só, se vocês olharem o diafragma, nós temos ele acima do estômago, né? E nós temos também os secundários, que são os músculos, pessoal, que ficam aí no arco costal, tá? Que é o escaleno, o esternocleidomastoideo, o peitoral maior, o trapézio, o grande dorsal, o elevador da espinha e os músculos abdominais. Todos esses músculos,
eles fazem parte aí do quê? Dos músculos da respiração. Esse slide é muito bacana, que quando nós começarmos observar, nós vamos ver aqui que ele embaixo, olha só, ali embaixo ele tem lá o abdominal, né? O músculo abdominal, ele vai juntamente, né, na inspiração e na expiração. Agora uma pergunta para vocês, né? Por que a mulher, né, o homem quando ele respira, o que acontece com a barriga dele? Enche, né? E por que a mulher não, gente? Por que essa diferença? Alguém pode me explicar? Eu não sabia que da mulher não enchia, não. Não? Pode observar, Thaís. O movimento é mais na região peitoral da mulher, por conta... O Oziel quer falar alguma coisa, Oziel? Era você que ia falar? Quem que ia falar? Eu iria dizer que era pela região do peito também. Tá. Então, assim, por que tem a mulher, então, é na região peitoral, né? Que ela faz o maior movimento, por conta aí do processo da gravidez, né? Do processo de gravidez, então, acaba aí fazendo essa mudança, né? Essa alteração, tá? O homem não tem jeito, né? O homem é um ser diferente, né? Vamos para frente aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vão me falando, tá bom? Nós estamos juntos aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, Pode falar, Zé. não, tudo Tranquilo? tranquilo. Então vamos lá. Aqui sim a gente fala um pouco mais do diafragma, né? Do espaço pleural. Olha só o diafragma. O diafragma, ele mostra para nós em repouso, né? Quando ele está relaxado. E quando o diafragma contrai, o volume torácico aumenta, né? Quando o diafragma relaxa, o volume torácico diminui, tá? É como se fosse um movimento aí, pessoal, de uma alavanca, né? Vocês estão vendo aí embaixo esses dois exemplos aí. Esse slide ficou muito bem feito, né? Onde você consegue verificar aí, avaliar, né, o movimento aí do músculo diafragma, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Da minha parte, sim. Sim? Pessoal, eu vou colocar para vocês lá, eu vou deixar a chamada para vocês colocarem. Eu quero que vocês coloquem umas 10 para as 10. Eu vou deixar chamada no grupo. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, eu confesso para vocês que eu não estou aguentando de dor de cabeça. Eu queria pedir licença para vocês para a gente encerrar a aula agora, mas eu quero que vocês coloquem a presença lá mais tarde, pode ser? Pode sim, professor. Da minha parte também, pode sim, pro. Não tem problema, gente? Eu queria só fazer mais uma colocação. Eu gostaria que vocês... Deixa eu só tirar essa tela aqui, pessoal, para eu ver vocês, tá? Pronto. Saiu, né? Estão me vendo agora? Sim. Tá. Então, assim, pessoal, eu gostaria de contar muito com vocês... gostaria de contar muito com vocês em relação à participação do nosso simpósio. Eu sei que vocês... essa sala é uma sala bem diferenciada, eu já falei isso para vocês, eu sempre falo nas reuniões que a nossa turma do segundo termo é uma turma especial, né? Então, assim, eu gostaria que todos, né, se não todos vocês, é uma classe pequena, participassem do simpósio, pela importância, pessoal, que isso tem para vocês,
tá? Eu gostaria muito que vocês tivessem, sabe por quê? Hoje mesmo, eu tive conversando com alguns alunos do 10º termo. Gente, tem aluno que não tem um certificado do primeiro termo, do primeiro ano, desculpa, do primeiro ano. Então, assim, isso para vocês tem um peso muito grande, né? Porque o semestre passado vocês já participaram aí, né, da semana acadêmica e tal, receberam certificados. Esse semestre agora vocês participam do simpósio. Então, vocês vão acumulando essas horas e vocês não vão ter dificuldades lá na frente. Eu tenho 3 alunos hoje que estão fazendo uma correria de estágio voluntário para fazer horas, né? Para poder juntar as horas, para poder fechar as 180 horas. E assim, gente, tem que fechar, não tem como. Se ele não tiver fechado essas horas, ele não é aprovado. Então, é muito importante isso, né? Que são as horas complementares. Se vocês abrirem lá o nosso histórico escolar, vocês vão ver lá, tá bom? Lá consta a questão do nosso estágio, a questão das horas complementares, né? Que isso vai acontecer lá no finalzinho do curso, tá, gente? Ô, Jonas, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Mesmo se o artigo não for aprovado, tem que apresentar? Não, Stephanie, não tem problema. Não precisa não, tá? Mas assim, normalmente, Stephanie, quase todos são. E assim, gente, não se preocupem em relação à apresentação, porque a apresentação, quem que vai estar na apresentação? Nós vamos fazer uma apresentação online, tá? Será uma banca com os nossos professores, aqueles que ajudaram a vocês a elaborar o trabalho, entendeu? É uma coisa bem simples, gente, muito simples. Eu também tinha muito medo de apresentar, sabe? No começo da faculdade eu tinha muito medo, né? Tanto depois a gente acaba criando alguns traquejos, e esse é o momento da gente errar, da gente aprender, né? Então eu gostaria de contar aí muito com vocês, viu, gente? Eu estou apostando em vocês. Sei que vocês estão fazendo aí artigos, os professores estão me falando do empenho de cada um de vocês. Eu dou parabéns para vocês, viu, gente? Porque vocês são especiais mesmo, viu? Eu queria que 4 alunos agora fizessem uma avaliação da nossa aula, tá? E depois, pessoal, lá no Moodle, façam a avaliação da nossa aula de hoje, por favor, viu, gente? Alguém pode, então, 4 alunos fazer a avaliação? Boa noite, professor. Vou iniciar a avaliação aí. Parabéns. Dentro dessa dificuldade que o professor teve, por causa da enxaqueca, que é terrível, eu entendo. Muito obrigado por esclarecer algumas dúvidas de forma direta. E parabéns. Obrigado, Zé. Obrigado mesmo, cara. Eu penso que assim, o compromisso é com vocês, tá? O meu compromisso é com vocês. Eu jamais vou deixar na mão, né? Eu tento fazer o melhor para vocês sempre, viu, gente? Pode ter certeza, tá bom? Quem mais gostaria de falar? Pessoal, foi bem Eu também. esclarecedora. O senhor tirou bastante as dúvidas no começo da aula. A explicação também, apesar de o senhor estar com muita dor de cabeça. Foi muito boa essa aula hoje. Tá bom. Muito obrigado pelo retorno, viu, Lorine? Eu também gostei, professor. Foi um conteúdo bastante explicativo antes da prova. Eu não consegui interagir muito porque a casa tá cheia de gente aqui e toda hora que tenta ligar o microfone, o povo ataca. Respeita isso, fica em paz, a gente entende. Viu, Mas gente? obrigada pela sua atenção. O senhor sempre foi muito atencioso com a gente. Obrigado. Mais alguém gostaria? Então, ok, pessoal. Olha, eu quero agradecer de coração a vocês pela compreensão, né? Por vocês aí estarem atentos, por participarem. Foi uma aula bem bacana, né? Eu acredito que a gente tenha conseguido o nosso objetivo. E na próxima semana nós vamos ter então a aplicação da prova no dia 24, né? No dia 24 vai ser. Nossa, não abre. Na próxima quinta, né, gente? Na próxima quinta, então, nós iniciamos a nossa semana de prova.
Mas eu fico à disposição, pessoal, né? Alguma dúvida, vocês podem ir falando com a gente, viu? Tá bom? Eu vou colocar então a chamada aqui para vocês, para a gente estar finalizando a aula, tá? Gente, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, hein? Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Quero ver vocês todos bem, viu? Tá bom? Melhoras, professor. Fica com Obrigado, Deus. Thaís. Obrigado. Abraços, melhora, professor. Obrigado, Zé.